Eu faço teste de fidelidade na internet e uma grávida me procurou me pedindo pra eu poder fazer um teste com o marido dela. A princípio, eu já adianto pra vocês que o marido dela negou. Ele não caiu no teste. Só que ele veio desabafar comigo e me contou o porquê ele não me queria. Por eu ser muito bonita, todo mundo falava que eu era muito bonita na minha cidade, eu comecei a investir nessa coisa de teste de fidelidade, porque sempre falavam, ai, por que você não faz teste de fidelidade? Tá na moda, não sei o que, você é isso, você é aquilo. E eu comecei a dar uma investida, sabe? Não tava fazendo nada mesmo. E a coisa realmente foi andando. E aí, um belo dia, eu já acostumada, já sabia como fazer, já tinha todo, né, o procedimento certinho, bonitinho. Uma mulher grávida, me procurou, falou que tinha sido indicação, e ela me falou, olha, eu tô grávida, meu marido tá esquisito comigo já tem um tempo, inclusive eu engravidei pra ver se ele melhorava, né, porque ele me pediu um filho, me implorou um filho, então eu acreditei que isso ia salvar o meu casamento. Adulto que não se gostam salvando o casamento com um filho. Então, eu acreditei que isso ia dar certo, né? Achei que ele iria curtir a gravidez junto comigo, mas eu fico mais sozinha do que nunca. E aí ela desabafou tudo, gente. Porque quando você faz teste de fidelidade, a mulher, ela não só quer testar o marido, sabe? Ela quer desabafar. Ela quer contar a situação dela, ela quer explicar os motivos dela tá procurando aquilo ali. E é parte do nosso trabalho. Eu escutei ela, tudo bonitinho, tudo bem. Falei que eu faria o teste, cobrei até mais barato, porque eu fiquei com muita pena dela. E aí ela falou pra mim que ele era dono de um mercado. E que eu podia falar que eu tinha pegado o número dele com uma das funcionárias pra poder fazer uma reclamação, não sei o quê. E eu, a princípio, perguntei se era um mercado muito grande, porque isso não era comum, pegar o número do dono do mercado. Ela falou que não, que era um mercado pequenininho e que eu podia usar isso como desculpa. Assim eu fiz. Peguei o número do candengo e mandei mensagem pra ele. A princípio eu mandei mensagem pra ele mesmo falando que eu tinha pegado o número dele com uma funcionária, que eu tava ali pra poder fazer uma reclamação, porque tinha acontecido uma situação lá no estabelecimento dele que eu não tinha gostado, que eu tinha sido ofendida, não sei o que, pipipi. E aí eu fiz todo um charme. Ele foi super educado comigo, me tratando super bem. E aí eu usei disso pra poder começar, né, a dar em cima dele. O tempo todo mantendo contato com a esposa dele, né, mandando os prints pra ela, e até o momento não tava absolutamente nada demais. E aí eu dei em cima dele. Falei, caramba, poxa, me desculpa até ter chegado pra você assim meio agressiva, eu adorei a sua forma que você me tratou, a forma que você lidou com o problema, soube lidar e tudo mais. Eu queria te compensar. E chamei, falei, pô, eu moro aqui na cidade, né, queria saber se você não quer sair comigo, eu tô de passagem. Eu nem morava na cidade, né? Eu nem morava na cidade. Falei que tava lá de passagem. Falei que morava não, falei que tava lá de passagem. E aí ele falou pra mim que ele era muito bem casado e que ele não tava me dando esse tipo de liberdade. Tipo, ele me deu aquele corte traumantina mesmo, sabe? Eu tava com tanta pena daquela mulher que quando ele me deu esse corte, eu foi feliz, sabe? Por ela e tal, mandei os prints pra ela toda feliz, não sei o quê, porque ele me bloqueou. Falei, olha, ele me deu um corte, me bloqueou, e ela ficou super feliz, e eu fiquei feliz por ela. Tranquilo, passou mais ou menos uns 3 dias, né? Eu já tinha apagado o número dele, e aí ele me desbloqueou, ele me mandou uma mensagem. Aí ele falou, oi, tudo bem? Aqui é o fulano do mercado, eu queria conversar com você. Aí eu falei, isso já aconteceu várias vezes. Ele vai vir dar em cima de mim, né? E eu vou pegar, infelizmente vou ter que contar pra esposa dele. Gente, eu fiquei até triste quando ele me mandou mensagem, porque eu fiquei, caraca, eu achei que ele era fiel. Mas quando o homem, a princípio, né, ele nega e bloqueia, é pra ver se a esposa vai falar alguma coisa. E por isso que eu aconselho a esposa a não falar nada. Tipo, ó, não fala que você testou ele, espera mais uns meses e tudo mais, porque ele pode voltar atrás. E eu dei esse mesmo conselho e ela seguiu. Passou esses 3 dias, mais ou menos, ele me mandou mensagem falando que queria falar comigo, e eu jurei que ele ia dar em cima de mim. Gente, eu fiquei murcha. Só que não. Ele não foi dar em cima de mim. Ele foi me explicar o porquê de ele não me querer. E o motivo, eu fiquei desesperada, porque eu fiquei com medo de contar pra ela. Porque era uma coisa tão pesada que eu fiquei, meu Deus, era melhor que fosse um chifre. Eu fiquei com medo de contar pra ela, porque eu não sabia como ela ia reagir, e ela tava grávida. Vocês não têm noção o que ele tava fazendo com ela. Ele simplesmente me mandou um texto, eu achando que ele ia dar em cima de mim, mas ele falou assim, olha, resumidamente aqui pra vocês, eu vim conversar com você pra você não se sentir desprezada e nem achar que eu sou um homem frouxo. Porque ele não queria trair a esposa dele. Eu não sou de recusar mulher. Eu já traí a minha esposa com muita gente.
Eu poderia ter bloqueado ele aí e mandado tudo pra ela, já tava ótimo. Mas aí eu fiquei curiosa e fui vendo, porque ele era aquela pessoa que ele mandava o texto. Ele mandava metade, parava de digitar, mandava mais uma metade. Aquela pessoa que não sabe digitar uma vez só. Esse tipo de pessoa aí. Eu sou esse tipo de pessoa, inclusive. E aí ele falando, como você não é aqui da minha cidade, eu posso desabafar com você, porque você nem deve conhecer as pessoas, eu tô ficando maluco, que não sei o quê, porque eu nunca me vi nessa situação, eu já fui muito ruim, mas desse jeito eu nunca fui. E aí ele falou, eu não quis ficar com você, porque eu já estou tendo um caso com a mãe da minha esposa, que é uma pessoa que eu vinha me apaixonar. Ela é mais velha do que eu, e você sabe, ele brincando, você sabe que panela velha é que faz comida boa. Eu fiquei apaixonado, nós começamos a ter um caso, foi sem querer, ela também começou a se apaixonar por mim. E o sonho dela era ter mais um filho, porque a esposa dele, no caso, era filha única. E ela não podia mais engravidar. E ela me pediu pra poder pedir pra minha esposa pra ter um filho. E o plano dela é que quando a minha esposa tiver a criança, eu tome a criança dela alegando que ela é louca, insanidade, não sei o que, entrando na justiça e tudo mais. E aí a gente ia se mudar e criar a criança sozinhos. Tipo, eu não sei quem era pior, se era ele ou a sogra, que era a mãe da menina, por achar que era bem assim que isso funcionava e ia dar certo. E aí ele começou a falar, olha, não quero que você pense o pior de mim. Não, eu não tô feliz fazendo isso com a minha esposa, né? Eu já botei muito chifre nela, mas não dessa forma. Acabei me envolvendo sem querer com a mãe dela. E aí ele começou a falar, né? Que tava fugindo do controle, porque ele já tava arrependido, mas que a sogra dele não, que não sei o quê, que ele já não aguentava mais viver isso, que ele queria contar pra esposa dele, mas ele não sabia como fazer, porque ele ia perder a esposa dele, e não sei o quê, que ele não queria dar o filho deles pra sogra, que não sei o quê, e tudo mais. Beleza. Ele me falou tudo isso, eu não respondi, porque eu não tive estômago pra responder ele. Eu apenas bloqueei ele. E aí chegou a pior parte, que eu teria que contar pra esposa dele. E, gente, eu não tinha, assim, estômago pra contar pra ela. Então, o que eu fiz? Eu liguei pra ela e falei assim, olha só, eu nunca fui ligar pras pessoas, eu mandava o print e acabou. Queria conversar com você hoje, queria saber se você poderia estar perto de alguém pra eu poder conversar com você. Porque aconteceu uma situação, eu vou lá pra ela, aconteceu alguma coisa, ele entrou em contato, eu falei, sim, eu preciso contar, mas eu preciso que você esteja com alguém. E aí ela falou, eu vou pra casa da minha mãe. Eu falei, não, casa da sua mãe não, vai pra casa de uma amiga, que não é bom a gente meter a mãe nisso, né? Ela, não, mas a minha mãe é a pessoa que mais me apoia. Não, vai pra casa de qualquer outra pessoa. Ela não entendeu muito bem, mas topou. Ela disse que tudo bem, que de noite ela iria pra casa de uma amiga e que eu poderia contar pra ela. Quando ela chegou na casa da amiga dela, eu pedi pra falar com a amiga dela falou que tava lá e tudo mais. E aí eu contei tudo por ligação, falei que ia mandar o print pra ela chorou bastante, começou a passar mal, como eu imaginei. A amiga levou ela no hospital, né, acabou que ficou bem. Ela ficou bem, a pressão dela subiu, o que é seríssimo pra quem tá grávida, a gente sabe disso. Ela, né, enquanto tava grávida, não pôde fazer nada, jogou na cara do marido, se separou do marido, brigou com a mãe, obviamente, né, ela não fala mais com a mãe. Depois que ela separou, depois que ela teve o neném, ela foi morar com essa amiga dela, ficou tudo bem. Ela, depois que saiu da gravidez, já tava bem, já tinha tido resguardo, ela foi atrás da mãe, deu na cara da mãe, foi atrás dele, deu na cara dele, se separou, colocou ele na justiça pra ele poder pagar a pensão. Ele tenta voltar com ela até hoje, ela nunca quis, nós viramos amigas, eu vivo conversando com ela, e ela nunca mais quis saber dele, não voltou com ele, né? Ele já tentou voltar com ela várias vezes, e foi isso, gente, ficou tudo bem, mas eu vi de perto o quanto ela sofreu.